Infelizmente a gente anda numa onda muito crescente de ótimos mangás BL sendo lançados aqui no Brasil por todas as editoras, e entre eles a gente teve recentemente o fofíssimo, maravilhoso Cherry Magic. Mas aí quando eu pensei sobre isso, eu dei uma olhada no que eu já produzi aqui, porque eu já falei desse mangá, e eu tenho vídeo sobre o anime, eu tenho vídeo sobre o drama, eu tenho vídeo sobre o filme, mas eu nunca falei do mangá em si, e aí eu fiquei me perguntando, será que eu já te convenci a ler esse mangá? E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto Nunes, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje eu separei aqui 5 motivos para te convencer a ler Cherry Magic. 5 motivos para você ler Cherry Magic. E assim, honestamente eu dei uma roubada nesse roteiro, porque eu acho que eu falei muito mais coisas se a gente fosse espremer um pouco mais isso, mas tá valendo, são todos bons argumentos. Antes de mais nada, deixa eu te lembrar que o like é muito importante nesse vídeo porque ajuda no engajamento. Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações e claro, já me segue nas outras redes sociais, eu sou @gutonu em todas elas. E aqui na caixa de descrição do vídeo vão ter alguns outros links importantes para esse vídeo, como por exemplo os meus outros vídeos de Cherry Magic e também os links da Amazon caso você queira comprar os mangás, os volumes que já foram publicados aqui no Brasil pela editora JBC. O mangá da Yu Toyota, ele foi publicado em 2018 na revista Gangan Pixie e hoje já conta com seu 14º volume. E inicialmente o mangá ele foi publicado em uma das redes sociais da autora através do formato, através do formato de tirinhas. Um grande sucesso como essa obra, em 2020 ela foi adaptada para uma versão em live action com 12 episódios. Em 2022 uma versão em filme da obra também foi lançada e essa versão ela estendia e meio que concluía a história dos personagens a partir diretamente do drama de 12 episódios. E também há pouco tempo, recentemente uma versão tailandesa do drama, ela também foi exibida. Honestamente eu ainda não assisti, mas tá nos meus planos, inclusive para assistir e trazer para vocês aí algumas comparações, o que eu achei dessa versão em si. Ela conta a história do Adachi, que é um homem que acaba de completar 30 anos de idade, só que ele ainda é virgem, e isso acaba despertando nele um poder, a capacidade de ler a mente das pessoas que ele toca. Dessa forma ele acaba descobrindo que um colega de trabalho, o Kurosawa, que é basicamente um homem perfeito, o tipo ideal de qualquer mulher, ele acaba descobrindo que esse homem tá perdidamente apaixonado pelo Adachi. Eu tenho aqui no canal já vídeos sobre o drama, sobre o live action, eu tenho vídeo sobre o filme que continua o drama, eu tenho alguns vídeos sobre os episódios porque ele também foi adaptado para anime, recentemente na última temporada de animes. E então eu não vou me estender muito mais sobre a história em si. E aí agora eu vou te trazer alguns fatores que eu acho que são bem relevantes para tentar te convencer a ler o mangá. E quando eu falo em ler o mangá, eu quero te convencer a ler essa edição maravilhosa, a edição física publicada aqui no Brasil pela editora JBC agora em 2024. Então vamos lá, vamos saber aí o que eu tenho para usar como argumento. Antes de começar, eu já preciso te dizer que esse mangá ele tem uma leitura muito fácil, intuitiva e bastante imersiva, porque em boa parte da história a gente vai ter a perspectiva do Adachi e como ele tem o poder de ler o pensamento de outros personagens, inclusive do outro protagonista, isso acaba se tornando uma experiência muito mais intensa pra gente. Se você é uma pessoa que gosta de obras longas, essa pode ser uma ótima opção. Como eu já te falei, lá no Japão já tá no 14º volume, e também pelo fato de ser uma leitura bastante simples, bastante imersiva, eu acho que ele pode ser uma excelente opção para você que tá tentando voltar a ler mangás, ou até para você que tá tentando se inserir no mundinho de leituras de mangá BL. Inclusive, vale mencionar que a autora ela é bastante engajada lá no Japão em relação às lutas pelas causas da comunidade LGBT+. Ela constantemente demonstra o seu apoio pela comunidade. Uma das maneiras como ela fez isso foi lá em 2022, quando o filme foi lançado de Cherry Magic, e ela então doou parte dos lucros que ela ganhou com o filme
pro Marriage for All Japan, que era aí um movimento tentando buscar o casamento igualitário no Japão. No Twitter ela ainda disse: espero que a nossa sociedade possa tornar-se um lugar onde as pessoas possam amar umas às outras da forma que desejam, independente do gênero. Então, se isso aqui ainda não te convenceu, eu vou tentar te convencer de novo. Primeiro motivo, ele é engraçado e é divertido. Esse é definitivamente o primeiro, talvez, motivo que me vem à cabeça quando eu tento dizer pra alguém por que ela deveria ler Cherry Magic. E eu acho que boa parte desse timing cômico, ele se dá às interações das personalidades dos protagonistas com o poder do Adachi. Tem muitos outros fatores que tornam Cherry Magic bastante engraçado, mas muito do que a gente tem na história, por exemplo, a gente acaba tendo acesso através do poder do Adachi quando ele acaba lendo a mente de alguma das pessoas, principalmente do Kurosawa. Isso facilita bastante o timing cômico da obra e abre um leque infinito de possibilidades que a autora sabe explorar muito bem. É definitivamente uma das obras com o melhor timing cômico que eu já li, e além dela explorar muito bem os poderes do Adachi para construir boa parte disso, a gente ainda tem elementos excelentes como a personalidade desesperadamente apaixonada, quase um stalker do Kurosawa, e a personalidade boba e insegura do Adachi, que é basicamente um virgão aos 30 anos de idade. Segundo motivo, o desenvolvimento da obra vai muito além do romance. O progresso e o desenvolvimento do romance, do relacionamento dos protagonistas, é basicamente o núcleo principal da história, mas os protagonistas têm dramas bem palpáveis em paralelo a isso. O Kurosawa precisa lidar com seu passado, com coisas que aconteceram no seu passado que levaram ele a inseguranças e traumas de hoje em dia. Sim, o Kurosawa, lindo, perfeito do jeito que ele é, tem traumas e inseguranças e honestamente tá atrelado a isso. É bem apelão, mas é muito divertido, assim, sei lá, é fofo a maneira como a autora construiu o drama com o qual o Kurosawa tá tentando lidar, os problemas que ele acaba tendo que revisitar na história pra poder lidar com o processo de evolução dele. O Adachi precisa aprender a lidar com os acontecimentos do passado que levaram ele a se tornar um adulto introspectivo e inseguro como ele é hoje, que acabaram, claro, levando ele aos seus 30 anos de idade virgem, ganhando esses poderes. E é também graças aos poderes que ele vai aprender que ele precisa se comunicar e que ele não pode ficar dependendo de magia para lidar com os próprios problemas e para conquistar as coisas e principalmente a pessoa que ele quer. Tudo isso fica refletido no ambiente em volta deles, né? Familiares, amigos, o trabalho, todas essas inseguranças, traumas e coisas com as quais eles estão tendo que lidar e evoluir em paralelo acontecem nesses diversos ambientes e ficam muito claras. Claro que essas coisas, essas pessoas e essa ambientação vão ser elementos muito importantes para essa evolução deles. Por mais que pareça tá tudo bem sempre, por mais que pareça que as coisas vão se acalmar em algum momento, os sentimentos dos dois são colocados à prova constantemente. Então a gente se vê o tempo inteiro numa sensação de conforto, feliz pelos dois e por cada nova fase que eles vivem no relacionamento, mas obstáculos e provações aparecem o tempo inteiro. Isso mantém a gente atentos e curiosos sobre a história o tempo todo, sem deixar de lado aquela sensação gostosa e reconfortante de que ainda tá tudo bem entre eles. Terceiro motivo, o Kurosawa é sensacional, mas ele é muito estranho. Todos os personagens dessa obra são excelentes, mas o Kurosawa, ele tem um brilho especial, ele tem aquele molho, porque além de lindo, perfeito, maravilhoso, ele é muito cringe, completamente estranho. A questão é que na história a gente vê tudo isso sem nenhum filtro através dos poderes do Adachi. Eu acho honestamente que todo mundo tem um pouco de Kurosawa dentro de si, todo mundo tá o tempo inteiro fantasiando alguma coisa, talvez alguém
sem necessariamente ser uma fantasia amorosa, mas todo mundo tá o tempo inteiro vivendo algo assim. A questão é que na história, graças aos poderes do Adachi, a gente acaba vendo o lado mais obscuro de todas essas fantasias, de todas as inseguranças do Kurosawa. Eu acho inclusive que essa é uma das coisas que torna o Kurosawa um dos personagens mais apaixonáveis que eu tenho lido, porque conhecer uma pessoa assim, totalmente sem filtros, por mais que ela acabe sendo uma pessoa desesperadamente apaixonada, que vive essas fantasias estranhas e tenha pensamentos super cringe constantemente, é incrível tu poder conhecer um personagem sem os filtros que a gente precisa normalmente para poder viver em um ambiente social saudável. Motivo 4, ele é fofo demais na medida certa. Depois de falar dos personagens, o quão desesperadamente apaixonado Kurosawa é e o quanto a gente tem acesso a isso totalmente sem filtros, vale mencionar também que tudo isso é extremamente fofo. O tempo inteiro as interações entre eles são muito fofas, e por mais que a gente esteja falando de dois personagens adultos, é muito orgânico porque tudo aquilo é muito novo pra eles. E o Kurosawa, ele em momento algum mede esforços pra deixar tudo isso muito claro e muito claro o quão apaixonado ele é pelo Adachi. E o Adachi, por mais tímido e inseguro que ele seja na hora de se comunicar, ele constantemente vence as próprias barreiras para conseguir externalizar os sentimentos dele pro Kurosawa sempre que ele precisa. Às vezes ele se sente encurralado, ou às vezes quando ele sente que ele quer retribuir aqueles sentimentos transbordando no Kurosawa, ele consegue vencer os próprios limites e colocar isso pra fora, sem depender dos próprios poderes. Cada pequena vitória deles e o progresso no relacionamento enquanto tu tá lendo te enche de alegria. É muito fácil torcer por eles e se sentir realizado enquanto tu tá vendo as coisas darem certo pros dois. E assim, se você quer o fofo na medida certa, e não é só o fofo que você quer, saiba que isso tudo não impede Cherry Magic de ser extremamente sexy em vários momentos. Os desejos do Kurosawa, as fantasias dele, o progresso no relacionamento e a necessidade que os dois têm de mostrarem como estão se sentindo em relação um ao outro, quão apaixonados estão, e claro, né, o Adachi também preocupado sobre a situação de seus poderes, sobre perder ou não esses poderes, levam a gente em vários momentos onde as coisas pegam fogo entre os dois. E aqui eu preciso mencionar que a autora é excelente em colocar isso no papel. E o quinto e último motivo, eu acho que ele é mais pra quem já conhece Cherry Magic, já assistiu alguma coisa de Cherry Magic e só não leu ainda o mangá. As outras mídias, elas não são bastante. Eu precisava muito incluir esse motivo aqui, porque quando o Cherry Magic explodiu em popularidade e acabou furando a bolha lá com live action em 2020, eu genuinamente me surpreendi com o sucesso estrondoso que ele fez. Com a adaptação tailandesa, porque muitas pessoas vivem ainda numa bolha do BL que só inclui dramas tailandeses, isso é muito comum. E também com o anime que acabou de ser adaptado agora em 2024, essa questão de furar a bolha da obra foi ainda mais intensa, foi mais além. Só que honestamente, tem muito mais pra ver dessa obra. Por exemplo, hoje lá no Japão a obra já conta com 14 volumes. E o anime, que adaptou muito do mangá, ele adaptou só metade disso. E uma das coisas que eu acho mais legais é que por mais que seja uma obra muito longa ainda, a autora consegue manter ela ainda muito consistente e interessante. A autora já podia ter se perdido nisso há muito tempo, como outras autoras que parece que começaram a esticar a obra e perderam completamente a mão, o Oikizu. E não, a obra continua bastante interessante e bastante divertida de ler sempre. Claro que como a gente tá falando de adaptações, elas têm algumas diferenças, né, que precisam ser adaptadas literalmente para quando elas são levadas por uma mídia diferente, e eu acho que muito dessa adaptação em si ela acaba acontecendo nos personagens. O Kurosawa no drama, ele parece muito mais sexy, enquanto no anime ele tá muito mais pelo lado cringe e estranho da personalidade dele,
Mas já no mangá, felizmente a autora é excelente em misturar essas duas coisas na medida certa. O Adachi no dorama, ele é totalmente desajeitado e inseguro e isso faz dele muito fofo. Já no mangá, ele tá puxando mais pra um lado onde ele tá totalmente tapado, totalmente burro assim. Claro que isso tudo continua tornando ele fofo. Mas não é só por ele ser inseguro, tímido ou pouco sociável, ele é tanso mesmo. Se você gostou de qualquer outra mídia de Cherry Magic, eu acho que ler um mangá é uma excelente experiência pra você, porque vamos combinar aqui, é impossível conhecer o mínimo deles e não ficar louco pra ter muito mais da história dos dois. Eu espero ter ajudado você que estava na dúvida sobre ler ou não, ou que próximo mangá BL você queria ler. Espero ter te ajudado a decidir isso, se a sua opção era Cherry Magic. E se você não conhecia nada da obra ou só tinha visto as outras mídias dela, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado também a ir buscar essa leitura maravilhosa. E se você já conhece Cherry Magic, aproveita e deixa nos comentários também quais são os motivos que você acha que as pessoas precisavam muito ler isso. Se você ficou genuinamente interessado no mangá, não esquece, aqui na caixa de descrição tem um link para comprar diretamente na Amazon, é meu link de afiliado, você não paga nada mais por isso e eu ainda ganho uma pequena comissão. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!